Estou aqui para também responder uma pergunta que é muito frequente, acerca de como os homens da antiga aliança eram salvos. Eu vou ler com vocês um texto que está em Romanos capítulo 10, versículo 10 ao 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Está escrito assim a palavra de Deus: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, a fé vem pelo ouvir a mensagem e ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Tem outras versões, como eu tenho uma Bíblia aqui, que ela é um pouco diferente. Capítulo 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, daqueles que trazem alegres novas de boas coisas. Esta afirmação ela nos dá o seguinte raciocínio. Em primeiro lugar, assumir que se deve invocar o nome do Senhor para ser salvo. No uso paulino em geral, este contexto nos diz que só invoca aquele que tem necessidade. E essa palavra também, pelo menos no contexto do texto, ela se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então, só será salvo aquele que tem necessidade de salvação, que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. 2. Uma pessoa ela pode invocar o nome de Cristo só se acreditar nele. Isto é, se acreditar que ele é o único e suficiente Salvador. 3. Ninguém pode crer em Cristo a menos que já tenha ouvido falar dele. Porque como virão se não há quem pregue? Então não é necessário que se fale de Jesus para essa pessoa. 4. Ninguém pode ouvir falar de Cristo a menos que alguém fale de Cristo. Pregue para ela. 5. A fé salvadora só vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho, que é as boas notícias, as boas novas. Se é necessário ouvir a mensagem do Evangelho para que a pessoa seja salva, como os homens do Velho Testamento eram salvos? Através do sacrifício levítico? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, do 4 ao 9. Porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício de oferta não quiseste. Agora só que o texto diz: mas um corpo me preparaste. Holocausto e obração pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício de oferta pelo holocausto e obração pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis que venho, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Então, os sacrifícios feitos no Velho Testamento não agradaram ao Senhor. Esta passagem é uma das várias que mostra que a salvação eterna só vem somente através de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra maneira. Falando de Cristo, João 3,18 está escrito assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque ele não crê no nome do Filho único de Deus. Quem não crê no nome do Filho de Deus não será salvo. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe vários caminhos que levem a Deus. Não tem como você evoluir de vida após vida para chegar a Deus. Não existe esse fato de cada um tem a sua verdade e todas as verdades levam a Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E os homens do Velho Testamento? Jesus ainda não tinha vindo ainda. Como é que eles eram salvos? Na verdade, meus queridos, os homens do Velho Testamento é salvo como nós somos salvos. Pela fé e a esperança no Messias. Só que nós somos salvos na esperança do Messias que já veio e que vai voltar. E eles eram salvos na esperança do Messias que ainda ia vir. Quando o escritor aos Hebreus vai falar acerca dos homens santos do Velho Testamento, como Abraão, Enoque, Noé, Sara, todos aqueles que estão lá listados estão lá na lista dos heróis da fé, ele, no versículo 13 do capítulo 11, está escrito assim, ó, eles viram pela fé e morreu sem ter recebido as coisas prometidas, mas sim reconhecê-las à distância. O capítulo continua a dizer acerca de Moisés, por exemplo, que considera desgraça por causa do Messias, ou Cristo. O Moisés preferiu sofrer com os seus irmãos do que desfrutar por um momento das glórias do Egito, mas ele preferiu sofrer com seus irmãos para alcançar uma melhor coisa futura. Os homens do Velho Testamento, eles eram salvos na esperança do Messias. Lembra aquele texto muito conhecido de Jó, quando ele diz assim, ó, eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Viu? O Jó está dizendo que ele tinha a certeza que o Redentor dele já era existente, sempre existiu, e que um dia ele viria, que ele estaria entre os homens, que ele se levantaria sobre a terra. Mas o Jó continua dizendo que se isso não acontecesse com ele estando em vida, ainda que ele estivesse morto, ele veria Deus. Porque só Deus tem poder de ressuscitar os mortos. Só para Deus é que todos vivem. Para Deus, todos estão vivos, todos vivem. Então o Jó sabia que mesmo ele morrendo, ele tinha esperança na ressurreição dos mortos. Os homens do Velho Testamento, eles eram salvos na esperança do Messias. O próprio Senhor Jesus, ele disse acerca de Abraão, que Abraão exultou por ver os meus dias, viu e alegrou-se. Quando Abraão foi oferecer, por exemplo, o Isaac em sacrifício, você veja que quando Isaac pergunta para o pai dele, no caminho, indo lá para Moriá, pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha para o sacrifício, mas não tem cordeiro.
Abraão disse para Isaac assim: Deus proverá para si um cordeiro. Era assim que os homens do Velho Testamento eram salvos, na esperança do Messias. O escritor aos Hebreus diz acerca de Abel que, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé no quê, irmãos? A palavra de Deus também diz que Adão teve um filho que chamou Sete, e Sete teve um filho chamado Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o quê, irmãos? Só se invoca quem está longe. Só clama quem está com consciência de que está perdido. O que é que o filho de Sete começou a invocar o nome do Senhor? Os salmos de Davi são vários salmos que demonstram isso. Que Davi ele tinha a esperança no Messias. Que ele tinha a esperança de que um dia o Senhor levantaria um que redimiria a humanidade. Os profetas, por exemplo, pregaram sobre a vinda do Messias, sobre uma nova aliança. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, vai dizer que Jesus Cristo ele é o cumprimento dessa promessa que foi feita aos antigos. A palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, sendo separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Viu? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Os homens do Velho Testamento, todos eles eram salvos na esperança do Messias. Todos eles eram salvos na esperança de Jesus Cristo. Porque, irmãos, em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvo. Não existe outra maneira da pessoa ser salva. Só há uma maneira de nós sermos salvos. É através da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Sem Cristo, não há salvação. Ele não aceita sacrifício de bodes, ele não aceita sacrifício de animais. Quando Jesus passa por João Batista, provavelmente um dia depois do seu batismo, João Batista fala assim acerca de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus se reconciliou com os homens quando enviou o seu Filho ao mundo. Caramba, Deus se reconciliou com os homens. Deus se reconciliou com os homens. Eu acho que a gente não para muito para pensar nisso. Como era o nosso real estado antes de Jesus Cristo vir. Deus se reconciliou com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Eu dei uma aula na minha igreja com muitos mais detalhes acerca desse tema, mas eu acho que esses 15 minutos é suficiente para
te dar luz acerca desse assunto. Deus se reconciliou com os homens. Os homens do Velho Testamento eram salvos na esperança do Messias. Amém, irmãos? Fique na paz. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu espero literalmente ter sido útil com esse vídeo.